E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Full Dive RPG. Sim, eu escolhi esse anime pra estar trazendo aqui porque meu irmão tá muito louco, velho. Eu tô curtindo pra caramba a loucura desse anime. A coisa tão absurda que tá acontecendo com ele me chamou tanta atenção que eu tenho que trazer aqui pra vocês. Tenho que comentar sobre o que tá acontecendo. E tivemos mais 2 episódios aí lançados. Vou comentar brevemente sobre o episódio 2 e vamos focar mais no 3. Então podemos dizer que vai ser um episódio 2 de 3 aqui, eu fazendo um resumão e tal. Mas eu vou focar, como eu tô falando, no 3 em si. Mas já de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, narração de mangá, entre outras coisas. Inclusive eu tô fazendo a narração de Kengan Ashura e também de todo o universo de Baki. Atualmente a gente tá fazendo a narração aí de Baki Guide Hetsu Isekai. Então se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, se falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Então deixa de resenha e vamos para essa impressão. No caso, o que acontece, pessoal, é que a gente volta mais uma vez a ver a situação do protagonista. Primeira coisa que a gente vê logo no segundo episódio é que se você tiver em modo de combate ou sendo perseguido ou em algum evento do jogo, o jogo impossibilita que você consiga sair do jogo. Você não pode desconectar. O jogo simplesmente vai te obrigar a passar momentos de tortura, de sofrimento, de tortura psicológica, coisas terríveis. Porque você tá no evento e dane-se, você tem que passar por aquilo. Você não pode sair enquanto tá numa PVP ou até mesmo um evento da história do jogo, da lore do jogo. Mano, que apelação! E aí a gente acaba vendo também que sim, o personagem é encontrado ali pela sua amiga, a amiga vai falando com ele um pouquinho e vê que ele realmente está no game over. Porque a partir do momento que ele de fato chegou a ser colocado como um assassino do seu melhor amigo, tudo pra ele vai ser difícil, porque todas as pessoas daquela cidade, né, nem um reino, isso é como se fosse uma cidade, apesar de que tem ali o castelo, tem as pessoas que comandam, ele simplesmente sabe que o cara matou o melhor amigo de infância dele, e aí lascou pra ele. E isso não aconteceu só com ele, acontece praticamente com boa parte da galera. E é legal que fala-se muitas coisas sobre um grande herói que existe um grande herói, que até mesmo é uma das coisas que a própria protagonista ela chega a usar para poder chamar a atenção do protagonista a querer jogar mais, né? Mas enfim, o que acontece é que o nosso personagem principal simplesmente é encontrado novamente pela linda e maravilhosa amiga de infância dele. E mano, eu tenho que falar do episódio 2 porque essa parte foi a que me machucou, velho. Cara, dá medo demais da amiga de infância dele. Ela ficou extremamente possessa. A menina ficou louca de uma forma tão grande que simplesmente ela parece mais o Coringa de Batman. Porque, mano, a risada dela, a forma como ela olha é como uma psicopata, literalmente. Agora, dá pra entender tudo o que aconteceu, porque que ela tá assim, mas tipo, é um negócio que tá em outro nível, velho. Mas mais pra frente a gente vê que é algo padrão desse jogo, torturar o jogador, tornar as coisas difíceis. Vou te falar sobre isso já já. O que acontece é que ele vai fugindo dessa personagem, é bem difícil, até mesmo ele chega a correr e ele se ferrava muito, ele não conseguia ter aquela desenvoltura para correr e tal. E até mesmo a gente vê que a mulher encontra ele no meio da floresta. E aí a própria fadinha, né, que ajuda o protagonista, a amiga dele, acaba justamente furando o olho dela, que a gente vê mais pra frente que ela aparece com o olho furado, com um tapa-olho. Então literalmente a mina furou o olho dela, velho. E aí a gente vê que é bem tensa a situação dele e acaba fugindo, até que em certo momento ele consegue escapar, porque de fato consegue ali fugir dela e ir para um lugar mais tranquilo. Só que, mano, o tenso é que ele inventa de querer entrar no jogo novamente, ele inventa de querer jogar novamente e encontrar o tal do Genji. Eu acho que é Genji, não lembro bem o nome dele, mas era um amigo, ou pelo menos um conhecido da Fadley, que falou que passou por esse problema, já faz 10 anos, se eu não me engano. E esse cara, depois que passou essa situação toda, ele simplesmente continua a jogar sempre, e ele sempre estava num cassino. E aí vai, no caso, o protagonista lá chegar até mesmo a falar com esse tal do Genji aí, sei lá, me esqueci o nome dele. E mano, quando ele vai falar com ele, tudo poderia dar errado. Por quê? Ele chega lá, o cara começa a explicar que realmente passou pelo mesmo, chamou ele pra sentar com ele, até mesmo o cara parecia louco porque botava bebida pra pessoas que não estavam ali, é bem estranho, e até mesmo ele acaba dizendo que a vida dele é um inferno, ele agora não pode mais fazer nada, não pode ajudar ele de forma alguma, até porque ele tem gota, ele é doente, e aí
ele diz uma coisa importantíssima, que a forma como você tá na vida real é que vai mudar como você tá no jogo. Isso eu achei massa pra caramba. Mano, você, quem você é que determina como você tá no jogo. Velho, esse jogo é brilhante porque faz você querer ser forte. Se você quer zerar esse jogo, como aconteceu, o segundo ali, a vendedora que tá jogando com ele, disse que existe um cara que conseguiu isso. Se você quer chegar no final, você tem que ser fera na vida real. Você tem que ser o cara, literalmente, da vida real. E como o protagonista ele tem alguns traumas aí, algumas coisas, dá pra ver que ele vai ter que superar o trauma dele, voltar a correr, voltar a ser um atleta pra poder, de fato, ele vencer o jogo. Mano, isso é muito interessante, eu curti pra caramba esse plot, isso me chamou muita atenção. Mas no final das contas, o que acontece é que o cara que seria bonzinho acaba literalmente entregando o protagonista para os pessoas da guarda e ele acaba se ferrando na situação toda ali. O cara literalmente tem ali o título de um homem que não tem coração mais, é como se ele tivesse perdido ali sua sanidade. E ele simplesmente vendeu, né? Trocou ali a liberdade do cara por algumas moedas, porque ele é um miserável, já lascado. Ou seja, ele não conseguiu vencer em nada, ele se ferrou também. Ou seja, é um bando de ferrado tentando ferrar o outro ferrado. É simplesmente isso. No fim das contas, o cara vai preso. Até mesmo ele chega a ver, né, a mulher que tá perseguindo ele, ele fica louco pedindo pra ir logo pra prisão e tal. E no meio disso tudo, até mesmo ele é apredejado e tal. E essas coisas vão acontecendo depois que ele entra novamente, né, porque ele chega a sair, ele entra de novo. No episódio 3 tá tudo errado, porque a amiga dele não entra pra ajudar ele. Então ele vai chegando a fazer tudo, nossa, vai cagando tudo. E aí, no fim, o que acontece é que ele não pode mais deslogar. Porque quando ele vai preso, ele entrou num evento. Evento esse que, mano, que traumático, velho. Eu fiquei... Mano, eu não imaginei que ia acontecer isso. O que acontece é que simplesmente o personagem ele vai preso, como eu já falei 1000 vezes. E no que ele tá na prisão, ele literalmente ele tem que responder para um evento. Evento esse que é uma guarda que chega lá, quando ele começa a gritar, desesperado, que não aguenta mais e tal. Que até mesmo ele quer ir no banheiro, ele quer mijar e não pode mijar. E o escroto é que tudo isso é relacionado com a vida dele lá fora. Até a irmã dele chegou a falar com ele, dizendo que ele tava gritando, que ele tava falando muito alto. Ou seja, mano, é muito realista, causa muita dor e muito sofrimento no cara, velho. Nossa, é insano. Até pro cara se curar, o cara não pode usar as coisas como normalmente. Você usa a erva de cura, você bota lá na ferida, vai passar uns dias aí pra curar. Vai que nem vida normal, bem tenso. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que chega lá a carcereira, só que ele não se toca o que está acontecendo, ele começa a pedir muito para que ela tenha dali, e ela diz, não, eu vou lhe ajudar e tal, e leva ele para um local. E quando leva para o local, começa um evento adulto, só que este evento adulto é extremamente apelão. Por quê? Porque o evento adulto se trata justamente de um evento que é de tortura. Não é adulto, diz vai ter sacanagem e tal, mas tudo dá a entender que sim, parece que sim, porque ele começa a ver a menina ali com a cara fofinha e tal, só que, mano, ele tá numa prisão, tu acha que ia chegar uma personagem ali pra lhe salvar e ainda fazer uma safadeza com o cara? Óbvio que não, ainda mais se tratando do jogo tão realista. O cara foi ingênuo pra caramba. E aí, na genuidade mesmo, ele é acostumado com jogar com jogos que tem aqueles post-tweet, etzinho, coisas boas, ele simplesmente aceitou o evento, e quando aceitou, meu irmão, a mina amarrou ele, prendeu ele, ela tirou a roupa, botou uma roupa bem de sádica e ali se preparou para começar a mutilar ele. Inclusive, o planejamento era cortar ali as pernas, cortar os membros dele, realmente ferrar ele. E cara, velho, é tão absurdo que ele começa a serrar ele devagarzinho. E ele fica desesperado, velho. É insano. Mano, eu fiquei muito agulhado vendo a cena. E no final das contas, ele acabou se mijando nas calças de tanto medo, de tanta repulsa, de tanta coisa ruim que ele tava sentindo jogando aquilo ali. E no final das contas, mijar-se nas calças era meio que um botão de emergência do jogo. Se caso acontecesse isso, caso ele tivesse tanto medo assim, tipo, que ele não aguentasse, o jogo ia interromper e ali ia livrar ele. Meio que dizer assim, ó, tá difícil demais pro jogador, vamos botar no easy. E aí acabou salvando ele. E aí fala-se que o cara chega e diz que ele é inocente. Ele não é um cara ruim. Ele não é um cara que realmente tinha feito isso. Parece que foi uma morte acidental. É colocado como isso. Não sei se isso vai mudar a história da
louca lá da amiga dele que tá atrás dele, mas o fato é que isso causou uma mudança ali na questão da prisão, e acabou que a masoquista lá, a sadomasoquista, ela simplesmente parou, não pôde mais ferir ele, e ele saiu do jogo triste pra caramba, extremamente abalado, e acabou o episódio assim. O cara acabou simplesmente extremamente abalado. Mano, eu achei massa pra caramba, porque é um negócio que é bem realista, e tudo pode acontecer. E, mano, a mina era uma inquisidora, a mina era uma torturadora, e tinha muito isso na Idade Média. E tava lá e ele tava sofrendo isso. Caramba, que tenso, velho. Se não fosse pelos peitão da fadinha, se não fosse pela bundinha lá da sadomasoquista, mano, esse episódio estaria extremamente pesado. Ele foi menos pesado porque teve algumas coisas sensuais ali, em muitas comédias pra relaxar. Mas, mano, foi tenso pra caramba essa cena. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desses 2 episódios que lançaram até agora? Vocês curtiram, não curtiram? Quero ter suas opiniões aqui nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!